eu quero dar para você 4 pontos para te ajudar a transformar os seus problemas em triunfo. Primeiro ponto, repita comigo: precisamos enfrentar as provações com alegria. Alguém pode me perguntar assim: ô padre, mas como que eu vou ser feliz nas provações? Como que a gente é feliz com os problemas? É porque você está falando de uma felicidade sentimental. Aí não tem como não. Eu não estou falando de uma felicidade sentimental. Eu estou falando de uma alegria metafísica. Uma alegria sobrenatural. Não é uma alegria de ter ou não ter problema. É uma alegria de saber. Por que São Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor? Porque esta alegria é saber que o Senhor está sempre comigo. E venha problema, venha doença, venha tempestade, aconteça até o que a gente acha que é o pior, eu tenho que acreditar: Deus está comigo. Esta é a alegria sobrenatural. No dicionário, provação e tribulação vem depois de triunfo, mas não antes da alegria. Se você for no dicionário e procurar provação, tribulação, você vai lendo provação, tribulação, triunfo. Mas antes do triunfo, o que está escrito no dicionário? Alegria. Antes do triunfo, tenha um coração alegre. Padre, como que eu tenho essa alegria? Porque eu não tenho essa alegria não. Quando vem na minha vida um problema, a primeira coisa que eu faço é chorar, é ficar triste. Então o que está faltando não é alegria, o que está faltando é a consciência de que Deus está comigo. Consciência de quê? Segundo, as provações são variadas. Qual que é o segundo ponto? Tem muitas provações, nem uma não, problema tem muito. Eu fui pesquisar e vi que a palavra várias provações, ela vem do grego poikilos, que significa diversas cores. Então as provações, elas são multicoloridas. Tem provação que é preto, tem que você fala: nossa, o negócio está preto. Tem provação que é rosa choque, você fala: ixi, meu Deus do céu. Tem provação que é vermelha, tem provação que muda de cor. Você viu, Moisés enfrentou a provação, que cor? Vermelho, mar vermelho. Tem gente que fala assim: quem dera que o meu mar tivesse vermelho, a cor aqui, o negócio é russo. Mas se as provações são variadas, eu pesquisei e encontrei em 1 Pedro 4,10 que a graça de Deus, ela é multiforme. E a raiz da palavra multiforme, que é várias, também é poikilos. Ou seja, para cada provação, uma graça específica. Repita isso. Por que tem gente que se perde com os problemas? Pode falar a verdade? Pode? Não vai achar ruim com o padre então não. Tem gente que se perde nos problemas porque só procura Deus nos problemas. Aí a pessoa está perdida entre saciar o problema e encontrar a solução do problema. Não, eu não preciso ter problema para ter do meu lado a solução no momento do problema. Eu não busco a Deus como se busca farmácia. Tem gente que busca farmácia quando está doente. Tem gente que só busca a Deus quando o negócio está feio. Então aí fica um pouco difícil você saber que existe uma graça para cada problema. Porque quando a sua vida não tem problema, você não busca a graça. A graça de Deus, ela tem que ser buscada o ano inteiro, para que quando vier o problema, você saiba
qual a graça que Deus já te concedeu para enfrentar o problema. Por isso que é muito bonito a missa, quando a pessoa vem, Padre, hoje eu vim para agradecer, hoje eu vim para louvar, hoje eu vim para pedir, hoje eu vim para sentir a presença de Deus. É como um banco, você vai guardando, você vai acumulando. Na hora que o problema vem, você sabe aonde buscar. Tem uma historinha boba, mas que ilustra o que eu estou falando. Tinha uma família que combinou que todo dia eles colocariam R$1 no porquinho. E esse dinheiro seria férias de julho. 5 pessoas por dia, R$5. Aí a primeira pessoa pensou, se eu não colocar R$1 hoje, pelo menos tem 4. Já dá um bom passeio daqui a 6 meses. Não colocou. O outro pensou a mesma coisa, não colocou. Quando chegou em julho, que eles quebraram o porquinho, tinha uma pindaíba, que não dava nem para passagem de ida. Não colocou. Na hora de buscar, não encontrou. A mesma coisa acontece com Deus. Na hora do amor, na hora da alegria, na hora da festa, na hora da saúde, deposite em Deus, para que no momento da tristeza você possa buscar, porque o cofrinho estará cheio. Tem gente que só procura Deus no problema e o cofrinho está vazio. Deus sabe o que está fazendo em nossa vida. Ele é um pintor e Ele quer que o nosso rosto lembre Jesus Cristo. Terceiro ponto, as provações são passageiras. Repita. Está escrito na leitura que a palavra passardes tem o sentido de assalto. Alguém aqui já foi avisado? Eu sou ladrão, amanhã eu vou te assaltar. Fala, 4h15 eu estou chegando. Ninguém é bobo de falar isso, senão você vai trancar a casa, vai chamar a polícia, vai arrumar uma garrafa. Não é assim? O assalto ele acontece quando você... A palavra passardes tem um sentido de assalto. Isso indica que as provações vêm sobre nós sem avisar. Eu quero até hoje, na hora do banho, eu estava até rezando e louvando a Deus, que ano passado, esta missa da família, não sei se vocês têm a memória assim, eu tenho, porque eu não tenho memória boa, mas eu lembrei disso, não teve missa da família, foi um ministro que celebrou. Vocês lembram ou não? Porque eu estava lá em casa, passando mal, 39 de febre, suando, eles querendo me internar, eu não querendo ser internado, os médicos vindo, aí na quinta de manhã, não teve escapatória, eles me internaram, e eu lá da casa paroquial, escutando vocês cantando, falei, oh meu Deus do céu, gente, essa leitura caiu para mim igual luvas. A tribulação, ela passa, é só você estar com Deus, os dias vão passando, a tribulação ela passa junto, porque a leitura está escrito isso aqui, é motivo de grande alegria o fato de passarem por provação. A provação ela vem, mas ela passa. Cristo disse, no mundo tereis tribulações, João 16:33, é Jesus que diz, você vai passar por problemas. O verdadeiro problema não está na razão de algumas pessoas piedosas, humildes e de fé sofrerem. O que me assusta é quando alguém diz que não sofre. Não, Padre, eu nunca sofri nada, eu não sofro nada. Espera aí, mas que mundo você vive? O que você tem feito da sua vida? Porque problema todo mundo tem, a não ser que a pessoa não viva nesse mundo, ela é uma alienada. Então alienado ele não vê problemas. Eu não vou dizer o nome da atriz, como a pregação é gravada, pode ser que a pessoa depois, isso vai me dar problema. Mas tem uma pessoa muito famosa no Brasil, uma mulher, que ela já deu uma entrevista falando isso. Eu vivo no mundo da fantasia. Eu não assisto jornal, eu não me interesso as mazelas do mundo, eu vivo na minha casa, com meu parque de diversão, com o meu cachorro,
com meus amigos, com os seguranças que me protegem para ninguém entrar aqui. Aqui dentro é o meu mundo da fantasia. Então eu não quero saber das mazelas do mundo. Eu não tenho problema. Quer dizer, nesse caso, ela própria está falando: eu resolvi ser uma alienada. Não me interessa o que o mundo está passando, desde que eu não passe. Como tem muito dinheiro, ela criou então um mundo de fantasias. E ela vive ali dentro. Então ela desconhece como que o mundo real acontece. A não ser que você esteja nessa situação, o mundo tem muito problema. O Salmo 30, versículo 5 me diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Viajo bastante de avião. No início aquele medo, a gente acostuma, né? De vez em quando eu estou lá puxando o sono. Que isso, gente? Aí o comandante fala: olha, aperta o centro, estamos passando por uma área de instabilidade. Eu falei: até bom que menina, porque eu acordei à toa. A gente acostuma. Tem hora que está uns pinotes maiores, você acorda. Eu nunca ouvi alguém dizer que o avião sofreu tribulação da hora que levantou até a hora que pousou. Não existe isso não, gente. A maioria do tempo a viagem é... Você pode pôr quem nunca viajou, você pode pôr um copo d'água cheia, ele nem treme, é fora do comum. Eu sou encantado com o avião. Eu sou encantado pela vida. Tudo que tem eu sou encantado. Mas o avião eu falo, toda vez que eu vou eu falo, não acostumo não, gente. É muito peso subindo e descendo com tranquilidade. Ele sobe, você nota que está, a turbina já está no mar. Na hora de descer ele vai diminuindo, mas você nota, está só aquele... o pneuzinho no chão. Gente, tem que... Onde alguém me falou: pá, toda vez que eu subo de avião eu rezo para Santos Drummond. Eu falei: então vamos rezar junto, que merece. É um homem abençoado para inventar um trem desse. De vez em quando na viagem passa. A vida nossa é igual uma viagem de avião. A maioria do tempo, mas de vez em quando... Meu irmão, não existe uma viagem que é só tribulação. O avião passa por turbulência em alguns momentos, mas o comandante fala: calma, que a turbulência logo passa. E a gente fica no banco esperando passar. Os que têm mais fé, com terço, alguns mordendo o dedo, outros já tentando mandar uma mensaginha com a conta do banco. Até o dia que aquele avião que ninguém quer escutar. Você sabe qual é a mensagem que ninguém quer escutar dentro de um avião? Me mandaram essa, uma piada. Eu achei uma piada muito sem graça, mas tudo bem. Sabe não? A mensagem é: senhores passageiros, coloque no seu bolso a sua carteira de identidade para facilitar identificar os corpos. Obrigado. É a mensagem que ninguém quer escutar. Nossa senhora! Ninguém... Brincadeira boba. Semana que vem eu estou subindo, brincadeira boa. Mas tudo bem. Você está me entendendo o exemplo? A tribulação, ela passa. Não vamos ficar nas provações. Elas vão. Mas presta atenção aqui. Aí você se enquadra onde você está. Alguns passam na tribulação de avião supersônico. Outros passam de trem-bala. Outros passam de automóvel. Outros passam de bicicleta. Outros passam de velotrol. Caiu. Uns passam andando, outros engatinhando. Pode ser rápido ou pode ser devagar, mas toda tribulação ela passa. Você tem que acreditar nisso. Eu não sei se você já ouviu uma história que fala que teve um incêndio numa ilha e todos os sentimentos começaram a fugir. Aí ficou o amor. Aí veio a paciência. Amor, sobe no meu barquinho. Não, não posso.
Aí veio o perdão. Amor, sobe no meu parquinho. Não posso. Aí veio o tempo. Tempo. O que foi, amor? Eu vou subir no seu barquinho. Eu fui, pulou no barquinho e ó, o barquinho foi atravessando. Alguém perguntou, mas por que o amor não subiu em barquinho nenhum? Aí eles responderam, porque só o tempo faz o amor passar. Quando você perde um grande amor, seja amigo, seja um parente que falece, seja alguém que muda da cidade, seja um relacionamento que terminou, o tempo ele está a seu favor. A saudade fica eternamente. A lembrança desta pessoa fica para sempre. Mas aquela dor do início, o tempo ele vai desgastando essa dor. Passa um tempo, eu não vou falar o nome, né? Porque certos exemplos é bom de estar falando o nome. Mas eu tenho um exemplo que eu podia mostrar a pessoa. É uma mãe que perdeu uma menina no ano passado, no início do ano, foi ali no mês de fevereiro, março, muita dor, a família com muita dor, mas o tempo foi passando. Quando você vai na casa dela, tem retrato da menina, tem lá algumas coisinhas que ela guardou da filha, a maioria, né, foi doada, mas na missa da virada, a mãe estava aqui, e o pai estava aqui, fazendo uma festa danada, jogando balão, pegando estrelinha, feliz ano novo. Uai, mas cadê aquela dor lá de fevereiro? É porque o tempo ele vai trabalhando. Eu não estou dizendo que o casal esqueceu a filha, mas eles aprenderam que agora eles têm que levar a vida sem a presença física, porque viva está. Isso, filho, é transformar a aprovação em triunfo, é deixar com Deus aquilo que é de Deus, e eu tenho que tocar a minha vida, mesmo que no início seja de velotrol, seja andando, para que depois seja de avião supersônico. O importante é, cada dia que vai passando, os nossos problemas, eles são desgastados. Aqui já vai um conselho de quem gosta de você. Pode dar o conselho? Problema não é dinheiro. Você guarda é dinheiro. Problema você tem que resolver. Sabe por quê? Se você não resolve o problema quando ele surge, você acostuma com o problema. Porque o tempo, ele vai desgastando o problema que você quer resolver. Se você não quer resolver, o que era problema ontem, vira animalzinho de estimação amanhã. Aí você já acostumou com o problema. Tanto que você já ouviu frases assim: nó, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu já roda da baiana há muito tempo. Não sei como que a pessoa aguenta tanta exploração daquele jeito. Como que a pessoa não abre o olho, todo mundo está vendo, só ela que não vê. Porque o problema apareceu e a pessoa não resolveu. E o problema então ele vai criando raiz, ele vai ficando à vontade. Aí depois ele fala: daqui não saio, daqui ninguém me tira. O que na época você não tirou, o que você vai tirar agora? Por isso que eu falo, quando o problema surge, eu não vou entrar nisso não, que isso é uma outra pregação. Mas vamos pegar, por exemplo, um relacionamento amoroso. Se a primeira vez que o homem levantasse a mão para a mulher, ela colocasse um ponto final, ele não levantava a mão a segunda vez. Eu já escutei uma mulher falando com o marido dela: se você for levantar a mão, você levanta a mão direito, porque se você levantar a mão a primeira vez, você não levanta a segunda. Ela já podou, não, mas tá, um dia, o outro, vai até um espancamento, até tiro, porque o problema não foi resolvido, ela foi acostumando com o problema. Meus irmãos, o cristão, ele passa pelo deserto, mas ele não mora no deserto. Jesus foi para o deserto, sofreu as tentações, venceu as tentações e saiu do deserto vitorioso. Se você não está no deserto,
um dia você estará. Isto não me interessa, se você está ou não está. O que me interessa é como você quer sair do deserto. Se você vai sair um perdedor ou se você vai sair um vencedor. O cristão passa pelo deserto, mas ele não mora no deserto. Morar no deserto é acostumar com o problema. Mais alto do que o temor e mais forte do que o destino é o amor e a fé que pacientemente esperam. Conversei com uma senhora e me falava: padre, enquanto eu espero a graça chegar, eu não paro de rezar. Tem gente que fala o contrário: demorou chegar, parei de rezar. Se com oração está difícil, imagina sem oração. Se com Deus o problema é grande, imagina. Quarto e último ponto, repita: as pregações são pedagógicas. O que é uma coisa pedagógica? Isso, uma coisa que me ensina. Os problemas que eu passo, eles me ensinam. Tem dois tipos de problema. Primeiro problema, os que eu não busquei. Segundo problema, os que eu busquei. Os que eu não busquei, eu tenho que me tornar mais forte, para que eu saia do problema melhor do que o problema me encontrou. Eu tenho que aprender a trabalhar o problema. E não queira ser um cristão problemático polvo. Sabe o que significa isso? Você já viu polvo? Quantos tentáculos ele tem? 8. Tem gente que na família acha bonito ser o polvo da família. Ah, padre, porque lá em casa todo problema sou eu. Eles vêm para mim. Então eu pego o problema dos tios, eu pego o problema dos filhos, eu pego o problema dos colegas de trabalho, eu pego o problema dos vizinhos. Tem gente que não é assim? Pega o problema de todo mundo, sabe resolver o problema de todo mundo, tem uma palavra, o problema de todo mundo, mas não consegue resolver os seus próprios problemas. Não queira ser um cristão polvo. Nenhuma pessoa resolva os seus problemas. Ajude a pessoa a pescar, mas não dê peixe. Mostre o caminho, mas não caminho que é do outro fazer. As provações, elas querem nos ensinar, nos aperfeiçoar e não destruir. As provações nos levam a perseverança. As provações me levam a... E a perseverança? A maturidade. Provação, primeiro estágio. Perseverança, segundo estágio. Maturidade, terceiro estágio. Não vou contar quem, porque eu não posso, também não é ético, né? Mas uma mulher me procurou: padre, reza para mim, fiz um exame e tem um tumor aqui. Para aí, padre, antes de eu começar a rezar, o que é, minha filha? Não estou pedindo cura não, viu? Estou pedindo para Deus me manter de pé, para eu enfrentar a minha tribulação com fé e passar por aquilo que eu tenho que passar. O problema não é a doença que eu tenho, é como que eu quero estar depois. Uma pessoa que já no início assumiu a sua provação e quer transformá-la em triunfo. Você já viu gente que não aguenta problema? Gente que não aguenta notícia? Gente que não... qualquer coisa é o famoso tempestade e copo d'água. Uma coisa pequenininha, a pessoa faz um escarcéu. Você acha que o mundo está acabando? Saiba que a provação te melhora, a perseverança te melhora, e o melhor que você pode oferecer para Deus é a maturidade. Repita: Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. O diabo nos tenta para fazer o pior em nós. Se você tem fé, tudo aquilo que te acontece é uma provação. E a provação não quer tornar você pior, ela quer tornar você...
Eu não vou ler tudo agora, que eu quero rezar com você um pouquinho, nós temos tempo. Você já ouviu a história de Louis Braille? Que nunca não vem nada à cabeça? Braille, cego. Foi ele quem inventou o alfabeto em Braille, porque o nome dele era Louis Braille. A história me conta que ele nasceu dia 4 de janeiro de 1809, na França, 40 quilômetros de Paris. Seu pai, Simon Braille, fabricava arreio e sela, e ele brincava muito lá com o pai. Quando ele tinha 3 anos, ele pegou uma correia que tinha um ferro na ponta, ele rodou a correia passou no pescoço, rodou, voltou e pegou seu olho esquerdo. Aquela época muito sem recurso, deu uma infecção no olho esquerdo, que passou também para o direito, e ele ficou cego. Quando ele tinha os seus 7 anos, o padre local, com os pais, colocaram ele na escola. Falou, não, mesmo cego, ele tem que estudar. E lá na aula, ele só pegava as coisas de ouvido. Foi líder da classe. Tão esperto que ele era. Ele podia ser o coitadinho, né? Tadinho, é o cego. Tadinho, olha lá, não vê nada. Não, ele era o líder. Tão esperto ele foi, que com 10 anos, eles deram para ele uma bolsa no Instituto Real de Jovens Cegos de Paris, para ele aprender a dominar o mundo sem ver. O fundador do Instituto, Valetin, foi um dos primeiros a criar um programa para ensinar os cegos a ler. Como que ele fazia? Na hora de imprimir os livros, ele imprimia as letras maiores em alto relevo. Aí o cego punha o dedo, R, E, Ré, acento, Ré, automóvel. Entendeu como que era? Era o alfabeto nosso, só que ele era impresso em letra com relevo. Então a pessoa lia muito devagar. Louis Braille pensou, se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar uma outra forma. Quando ele tinha 15 anos, ele terminou o sistema de células, com 6 pontos. Depois, em 1829, publicou o seu método. Até hoje, com pouquíssimas alterações, os cegos conseguem ler pela linguagem de sinais, chamado de como? Ele, Louis Braille, transformou o seu problema em triunfo. Ele tinha 2 saídas. Braille, o que é? O que você quer fazer da sua vida? Ficar chorando aí porque é cego? Ficar perguntando, por que, meu Deus? Por que aquele dia bateu um negócio aqui, a infecção veio para cá? Por quê? Ia resolver? Não ia resolver. Ele deu a volta por cima. Eu sou cego, mas eu não quero ser cego de cultura. Eu quero aprender sobre pessoas, eventos, locais e coisas. Então eu vou criar algo que vai facilitar a minha vida e vai facilitar a vida dos outros. Ele é um exemplo de como que a pessoa transforma provação em triunfo. Hoje, vários anos depois, as pessoas que têm deficiência visual conseguem ver o mundo através da linguagem Braille. Na sua vida, talvez você tenha um problema não tão grande como o dele, ou talvez maior que o dele. Deus está perguntando para você hoje, o que você quer fazer da sua vida? O que você quer fazer com esse seu problema, esta sua provação? Você quer, depois que isso passar, sair melhor ou pior? Você quer se mostrar ao mundo uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa derrotada? Olhando a sua vida hoje, você está no sentimento de desespero, de paralisia ou de motivação? Olhando o problema que você enfrenta, você quer perder ou vencer?